Meu marido me obriga a escolher, ele ou minha mãe, e não tem volta. E hoje, eu quero saber, o que você faria no meu lugar? Porque essa história não é só sobre casamento ou família, é sobre amor, lealdade e uma escolha que pode destruir qualquer mulher por dentro. Quando o homem que você ama te olha nos olhos e diz que ou sua mãe sai da sua vida, ou ele vai embora, não dá tempo de pensar com calma, e muito menos com o coração tranquilo. Neste vídeo, vou contar tudo o que aconteceu desde os primeiros sinais de conflito entre os dois, até o dia em que precisei decidir. E antes de julgar, eu te convido a ficar até o fim, porque talvez, só talvez, você mude de opinião. Comenta aqui embaixo, você já viveu algo parecido? Já teve que escolher entre duas pessoas que ama? Eu quero muito saber o que você pensa, porque essa história ainda me dói, mas pode ajudar quem também está passando por isso. Meu marido me obriga a escolher, ele ou minha mãe, e não tem volta. Essa história começa como muitas outras, com pequenos sinais que na hora a gente prefere ignorar. Mas quando você ama duas pessoas de forma tão diferente, sua mãe e seu marido, acredita que o amor vai ser suficiente para manter a paz. Eu acreditei nisso. Só que a convivência entre eles se tornou insuportável logo depois do casamento. No início, eram apenas olhares desconfortáveis, silêncios estranhos e comentários sutis que eu fingia não escutar. Mas com o tempo, os pequenos atritos se transformaram em discussões cada vez mais frequentes. E eu me vi no meio de duas pessoas que amo, tentando apagar um incêndio que não fui eu quem começou. Minha mãe dizia que ele me manipulava, que eu estava me perdendo de mim mesma para agradar a ele. Ela afirmava que eu não era mais a filha de antes, que já não sorria do mesmo jeito e que vivia pisando em ovos. Por outro lado, meu marido dizia que ela me controlava, que não aceitava que eu tivesse crescido, que queria manter o mesmo domínio emocional de quando eu ainda era criança. Enquanto um falava uma coisa, o outro me dizia o oposto. E eu, no meio, cada vez mais esgotada, sem saber se estava me afastando da minha mãe ou se estava traindo meu casamento ao mantê-la por perto. Até que, em uma noite aparentemente comum, tudo transbordou. A discussão começou por algo bobo, como quase sempre. Minha mãe tinha reorganizado os armários da cozinha, e isso foi o suficiente para ele explodir. Disse que estava cansado, que já tinha aguentado demais, e que era eu quem precisava decidir. Com a voz firme e fria, ele disse: ou ela sai da sua vida, ou eu saio agora. Olhei para minha mãe, que apenas me encarou com os olhos marejados, e disse que só queria meu bem. Ela não implorou, não gritou, não tentou se defender. Apenas chorou em silêncio. Naquele momento, eu congelei. Eu não sabia o que pensar, o que dizer, o que sentir. Era como se eu estivesse dividida ao meio, e qualquer escolha fosse me rasgar por dentro. E agora eu preciso saber de você. Você já viveu algo parecido? Já teve que escolher entre duas pessoas que ama profundamente? Você acha que ele estava certo em me dar esse ultimato, ou foi egoísmo da parte dele? Eu quero saber sua opinião sincera. Comente aqui, porque às vezes é no olhar de quem escuta que a gente entende melhor aquilo que viveu. Quando me vi diante daquela decisão, não havia mais como fugir da verdade. Qualquer escolha que eu fizesse machucaria alguém. E talvez, no fim, machucasse a mim mesma acima de tudo. Era como caminhar sobre estilhaços de vidro, tentando proteger os pés de quem eu amava enquanto os meus sangravam. Meu marido dizia que me amava, mas esse amor vinha com uma condição que me engasgava: abrir mão da minha mãe. E como se faz isso com alguém que te deu a vida? Com alguém que te acalmava com a mão na cabeça nas noites de febre e medo? Por mais que eu tentasse racionalizar, minha memória me traía. As lembranças da minha infância com minha mãe surgiam como flash intensos. O cheiro do bolo no forno, a voz suave cantando baixinho para eu dormir, o cuidado nos detalhes da minha vida. E como simplesmente apagar isso em nome de um casamento? Mas ao mesmo tempo, havia o medo real e cortante de perder meu casamento, de ver o homem que eu amava ir embora, de ficar sozinha e cheia de culpa. Medo de olhar para trás e pensar que não fiz o suficiente para salvar minha relação. Era como se eu estivesse diante de dois amores, mas um exigisse que o outro morresse. E entre esses dois extremos, eu me sentia cada vez menor, sufocada por uma pressão emocional que me deixava sem ar. Ele dizia que era para o nosso bem, que minha mãe me afastava dele, que nós nunca seríamos felizes com ela por perto.
Mas e eu? Alguém se perguntava o que me faria feliz? Minha mãe, mesmo com os olhos vermelhos e o coração partido, nunca me impôs nada. Pelo contrário, ela me abraçou e disse que, se eu escolhesse ficar com ele, ela entenderia. Que mais doía em ela me ver triste do que distante. Filha, eu só quero que você seja feliz, mesmo que isso signifique ficar longe de mim, ela disse. E essa frase ficou ecoando na minha mente dias e noites. Como pode uma mãe ter tanta força para abrir mão da própria filha pelo bem dela? Enquanto isso, ele dizia que estava no limite, que ou ela saía da minha vida ou ele sairia. Como se amor fosse algo que se mede em escolhas impossíveis. E agora eu pergunto a você que está ouvindo essa história: o que você teria feito no meu lugar? Você acha certo o amor vir com condições? Já teve que abrir mão de alguém que ama para manter outra pessoa por perto? Comenta aqui embaixo. Sua opinião pode ajudar outras mulheres que estão vivendo esse mesmo dilema. Talvez sua história seja parecida com a minha. Talvez, juntas, a gente descubra que nenhuma mulher merece ter que escolher entre o amor de um homem e o amor de uma mãe. Meu marido me obriga a escolher, ele ou minha mãe, e não tem volta. Essa frase ecoa na minha mente até hoje. Porque a noite em que fiz minha escolha, foi também a noite em que algo dentro de mim se partiu de vez. Meu marido achava que venceria. Achava que bastava me pressionar, me colocar contra a parede, me forçar a tomar uma decisão impensada e cheia de dor, que eu cederia. Que eu o escolheria. Que eu deixaria de lado a mulher que me colocou no mundo, me criou com tanto amor, que esteve ao meu lado em cada fase da vida. Ele achava que o laço entre mãe e filha podia ser apagado por um casamento. Que o amor dele, por ser de homem, por ser de marido, teria mais peso. Mas ele subestimou o que existe entre mim e a minha mãe. Subestimou as noites em claro que ela passou comigo, as lágrimas que ela enxugou, os conselhos que me salvaram. E, naquela noite, ele me disse com todas as letras: ou ela, ou eu. E eu escolhi. E nunca mais fui a mesma. Eu escolhi minha mãe, mas não foi com alegria. Foi com um peso no peito que me acompanha até hoje. Porque a verdade é que, naquela hora, qualquer escolha doía. Mas o que mais doeu foi o silêncio da minha mãe depois da separação. Ela nunca disse "eu te avisei". Nunca sorriu com satisfação. Nunca comemorou por eu ter ficado do lado dela. Ela me abraçou em silêncio. E naquele silêncio, eu senti o peso da minha dor e da dela também. Porque ela sabia que uma filha nunca deveria ser colocada nessa posição. Nunca deveria ter que escolher entre dois amores que, em um mundo ideal, deveriam conviver em paz. Ele saiu. Foi embora no dia seguinte. Não deixou bilhete, não deixou chave, não deixou saudade. Mas deixou um buraco em mim. E por semanas, meses, eu me perguntei se tomei a decisão certa. Porque quando o amor vira uma cobrança, quando ele exige que você negue parte de quem é para ser aceito, isso ainda é amor? Ou é apenas controle disfarçado de carinho? Eu demorei para entender que amor que impõe condições não é amor. É prisão. É chantagem emocional. É uma coleira invisível que vai apertando aos poucos, até você não conseguir mais respirar. Eu não percebia isso quando ele fazia cara de triste ao ver minha mãe em casa. Quando ele reclamava das nossas conversas. Quando me dizia, em voz mansa, que eu era mais dele do que dela. Mas tudo isso eram sinais. Pequenos alertas de um amor que não aceita dividir espaço, que não respeita história. E quando chegou o ultimato, eu percebi: se eu cedesse, estaria apagando quem eu sou. E por mais que tenha doído, por mais que eu tenha chorado, por mais que eu me questione até hoje, eu sei que escolhi não por orgulho, mas por sobrevivência. Agora, quero saber de você. O que você teria feito no meu lugar? Já passou por algo parecido? Você acha que existe algum motivo justo para um homem pedir isso a uma mulher? Comenta aqui embaixo, porque eu quero ouvir a sua opinião. Quero saber se eu estou sozinha nessa ou se outras mulheres também já tiveram que escolher entre o amor e a origem. Entre a paixão e o sangue. Entre quem chegou e quem sempre esteve. Eu abri mão de um casamento. Mas ganhei algo que nenhum homem jamais poderia me dar. A certeza de que o amor verdadeiro não prende. Ele liberta. E mesmo com toda a dor, eu sigo em frente. Mais inteira do que nunca. Naquela manhã cinzenta, em que o tempo parecia tão confuso quanto meu coração,
Eu não fazia ideia de que estava prestes a descobrir o que realmente se escondia por trás de anos de olhares tortos, brigas veladas e silêncios sufocantes entre meu marido e minha mãe. Era para ser só mais uma visita ao hospital, depois de dias tensos e noites mal dormidas. Minha mãe tinha passado mal e, embora estivéssemos afastadas desde a minha separação, algo me dizia que eu precisava estar ali. Cheguei sozinha, sentei no canto do quarto, e vi quando aquela mulher de cabelos grisalhos, amiga antiga da minha mãe, entrou. Ela me olhou com uma mistura de compaixão e urgência. E foi quando, sem rodeios, ela soltou: "Você já se perguntou por que seu marido sempre odiou tanto sua mãe?" Meu corpo congelou. Tudo dentro de mim parou. Porque, de todas as perguntas que eu já tinha me feito, essa era a única que eu sempre evitava. A mulher se aproximou, entregando um envelope amarelado pelo tempo, com minha mãe observando em silêncio, os olhos marejados. Dentro, havia cópias de mensagens, fotos e documentos antigos. E então, como um soco no estômago, eu vi mensagens do meu ex-marido, trocadas com uma mulher que se identificava como C. E não era qualquer mulher. Era a irmã mais nova da minha mãe. Minha tia. Aquilo era mais do que uma traição no sentido conjugal. Era um enredo de rancores antigos, de uma história mal resolvida entre ele e a minha família antes mesmo de eu entrar nela. Meu marido não odiava minha mãe apenas por desavenças banais. Ele a culpava por ter sido afastado da mulher por quem ele dizia ter se apaixonado antes de mim. Alguém que minha mãe havia protegido quando tudo desmoronou. Aquilo era pessoal. Doentio. Era como se eu tivesse sido parte de um plano de vingança emocional que nunca percebi. As peças começaram a se encaixar numa velocidade assustadora. Às vezes em que ele me impedia de visitar minha mãe, os comentários venenosos disfarçados de cuidado, a maneira como ele me fazia sentir culpada por querer estar com ela. A verdade é que ele nunca me quis conectar da minha família, não porque achava que me faziam mal, mas porque minha mãe sabia de tudo. Ela sabia com quem ele realmente era, e o que ele queria esconder a todo custo. O silêncio dela, agora eu entendia, era medo e amor misturados. Medo de que eu não acreditasse. Amor de quem queria me deixar descobrir por mim mesma. E aquela revelação no hospital mudou tudo. Eu vi minha mãe como nunca antes. Vi a dor dela, o fardo que ela carregou para me proteger. E vi a mim mesma como uma peça usada em um jogo emocional que não era meu para jogar. Hoje, eu convido você que está assistindo essa história a refletir. Até que ponto conhecemos de verdade quem colocamos dentro da nossa vida? Será que você já viveu algo parecido? Será que alguém já te afastou das pessoas que te amavam em nome de um amor que, na verdade, era controle? Comente aqui nos comentários. Você já se sentiu usada dentro de um relacionamento? Já descobriram algo que mudou tudo depois de anos? Eu quero ler sua história. Quero que esse espaço seja um lugar seguro para você compartilhar também. Porque quando a verdade vem à tona, ela tem o poder de libertar não só a gente, mas todas as outras mulheres que ainda estão presas em silêncios que não são seus. Escreve aqui embaixo: qual foi a verdade que mais te doeu? E qual foi a que te libertou? Depois de tudo que vivi, aprendi uma lição que quero compartilhar com você que está assistindo agora. O verdadeiro amor nunca nos obriga a escolher entre os afetos que carregamos dentro do peito. Amor de verdade não nos tira pedaços, não nos faz abrir mão de quem somos, não nos coloca contra quem nos criou. Foi um aprendizado duro, fruto de muitas lágrimas e noites em claro, mas essencial para reconstruir a minha paz. Hoje, essa paz não depende de ninguém além de mim mesma. Não depende da aprovação do homem que um dia me fez um ultimato, nem do silêncio ou da presença de quem me deu a vida. Ela nasceu dentro do meu próprio coração, da minha decisão de me amar e respeitar em primeiro lugar. Amar alguém não significa perder a si mesma. E essa é uma verdade que muita gente demora para enxergar. Muitas vezes confundimos apego, posse, controle disfarçado de cuidado com amor, e acabamos nos anulando, esquecendo que temos direito de sermos inteiras, de sermos donas da nossa história. Perdoei quem me machucou, porque entendi que guardar rancor só perpetua a dor. Mas também estabeleci limites claros. Nunca mais permitirei que me coloquem contra quem me criou, contra o amor que me moldou desde sempre. Isso não é só um ato de proteção, é um ato de amor próprio, de cuidado com a minha alma. E sabe, às vezes perder alguém não é um fracasso, mas o caminho para se reencontrar.
Perdi um casamento, sim, mas me encontrei como mulher, filha e mulher que sabe que merece ser amada sem condições, sem imposições, sem abdicações dolorosas. Quero muito saber de você que está assistindo. Já teve que abrir mão de alguém para se reencontrar? Já entendeu que o amor verdadeiro não aprisiona, mas liberta? Comente aqui, conte sua história, porque eu sei que muitas mulheres vivem esse dilema silencioso e precisam ouvir que não estão sozinhas. Quero ler cada palavra, cada desabafo, porque aqui é um espaço seguro para a gente se apoiar e crescer juntas.